A chuva batia forte contra as janelas da antiga casa em Alfama, Lisboa, quando Miguel abriu o envelope lacrado deixado pelo pai falecido. Dentro, não havia herança financeira, apenas uma carta confessando que ele, Miguel, o filho gay, era o único que sabia o segredo sombrio da família. O pai havia fraudado o testamento para proteger o irmão gêmeo hétero, Tiago, mas agora exigia que Miguel revelasse tudo, ou perderia para sempre o direito à verdade. O coração de Miguel parou por um instante, e ele soube que aquela revelação destruiria não só a família, mas também o frágil equilíbrio de sua própria identidade escondida. Miguel amassou a carta em suas mãos trêmulas, os olhos fixos na caligrafia familiar do pai. Ele sempre soubera que o amor paternal era condicional, mas isso era um golpe baixo, uma armadilha post-mortem que o forçava a escolher entre lealdade e justiça. Tiago, o irmão perfeito, o hétero casado com filhos, recebera a casa, os investimentos, tudo, enquanto Miguel, o desviante aos olhos da sociedade conservadora portuguesa, ganhava apenas palavras que queimavam como ácido. Ele se sentou na velha poltrona do pai, o cheiro de tabaco ainda impregnando o ar. Memórias inundaram sua mente, as noites em que o pai o olhava com desaprovação ao vê-lo com amigos suspeitos, as discussões acaloradas sobre tradição e honra familiar. Miguel havia escondido sua orientação por anos, vivendo uma vida dupla em Lisboa, onde a modernidade colidia com o catolicismo arraigado. Agora, com 32 anos, solteiro e lutando contra a depressão, ele enfrentava o maior dilema: confrontar Tiago ou enterrar o segredo. Tiago chegou horas depois, impecável em seu terno de advogado, o rosto marcado pela dor recente da perda. Irmão, precisamos discutir a herança, disse ele, sem notar o tremor na voz de Miguel. Eles se sentaram à mesa da cozinha, o mesmo lugar onde o pai os educara sobre valores morais, sobre como um homem deve ser forte, provedor, heterossexual. Miguel sentiu um nó na garganta. Tiago sempre fora o favorito, o que seguia o script perfeito: casamento com Ana, 2 filhos, carreira bem-sucedida. Miguel, por outro lado, trabalhava como professor de literatura, vivendo em um apartamento modesto, escondendo namorados casuais para evitar escândalos. Enquanto Tiago falava sobre dividir os bens, justamente, Miguel apertava a carta no bolso. O pai confessara na missiva que fraudara documentos para deserdar Miguel, temendo que sua condição manchasse o nome da família. Mas o twist cruel: se Miguel não revelasse a fraude em uma semana, uma cópia seria enviada ao notário, expondo tudo publicamente, incluindo provas de que o pai havia encoberto um acidente fatal causado por Tiago anos atrás. Miguel sentiu o peso da traição. O pai o usava como peão para punir Tiago por um erro do passado. A noite caiu, e Miguel saiu para caminhar pelas ruas íngremes de Alfama. O fado ecoava de um bar próximo, canções de saudade que espelhavam sua alma dividida. Ele pensou em Pedro, seu ex-namorado, o único que o entendia, mas que o deixara por causa da pressão familiar. Você vive nas sombras, Miguel, dissera Pedro. Agora, com a carta, Miguel via uma chance de sair das sombras, mas a que custo? Confrontar Tiago significaria destruir a vida do irmão, expor o acidente, um atropelamento acidental que o pai acobertara com subornos. De volta à casa, Miguel encontrou Tiago bebendo vinho do Porto, os olhos vermelhos. Pai sempre me disse para proteger você, confessou Tiago, mas eu sei que ele era duro contigo. Miguel quase riu da ironia: proteger. O pai o via como uma vergonha. Ele decidiu sondar: e se houvesse segredos, Tiago? Coisas que mudassem tudo. Tiago franziu a testa, mas negou, mudando de assunto para os planos de venda da casa. Miguel sentiu a raiva crescer. O irmão fingia inocência, ou realmente não sabia da fraude. No dia seguinte, Miguel foi ao escritório do notário em Chiado. O homem idoso, amigo do pai, confirmou a herança desigual, mas seus olhos desviaram quando Miguel mencionou a carta. Seu pai era um homem de princípios, disse o notário, mas princípios podem ser flexíveis. Miguel saiu dali com mais dúvidas: era uma conspiração maior. Ele ligou para Ana, a cunhada, fingindo preocupação com Tiago. Ela soou tensa: ele está estressado com a herança, Miguel. Não complique as coisas. Complicar. Miguel pensou em como sua vida já era complicada, escondendo-se em uma sociedade onde o casamento gay era legal, mas o preconceito ainda reinava em famílias tradicionais. À tarde, Miguel encontrou um velho amigo, João, em um café no Bairro Alto. João, abertamente gay e ativista, ouviu o resumo da história sem detalhes. Você precisa lutar pela sua verdade, Miguel. Famílias como a sua perpetuam o ódio interno. Mas Miguel hesitava. Lutar significava trair o irmão, expor o acidente que Tiago causara aos 18 anos, bêbado ao volante, matando um pedestre. O pai acobertara, mas agora usava isso contra eles. Miguel voltou para casa, a carta queimando em sua mente. Ele decidiu confrontar Tiago naquela noite, mas ao chegar, encontrou o irmão destruindo documentos antigos. O que você está fazendo? Perguntou Miguel, o coração acelerado.
Tiago parou, suor na testa. Apenas limpando o passado. Miguel puxou a carta do bolso, mas hesitou. Em vez disso, disse: pai deixou algo para mim também. Tiago riu nervoso. Uma carta. Ele sempre foi dramático. Mas seus olhos traíam medo. Miguel guardou a carta, decidindo esperar. A tensão crescia, ele sabia que o confronto era inevitável, mas o preço seria alto. Naquela noite, deitado na cama, Miguel chorou pela primeira vez desde o enterro, questionando se valia a pena sacrificar a família pela justiça. Os dias seguintes foram um turbilhão. Miguel evitou Tiago, mergulhando no trabalho na universidade. Seus alunos discutiam literatura queer, e ele se via refletido nas histórias de opressão. Uma aluna perguntou: professor, como lidar com famílias que não aceitam? Miguel pausou, pensando em seu pai. Com coragem, mas sabendo o custo. Ele saiu dali motivado, mas ao chegar em casa, encontrou uma carta anônima: não revele, ou todos sofrem. Quem enviara? O notário. Tiago. Miguel confrontou o notário novamente, exigindo respostas. O homem cedeu: seu pai queria testar vocês. A herança é falsa, há um testamento verdadeiro escondido. Miguel ficou atonito, mais camadas de engano. Ele correu para casa, revistando o escritório do pai. Encontrou um cofre escondido, mas precisava da chave. Tiago tinha. A desconfiança crescia, e Miguel sentia a paranoia tomar conta. Ele ligou para Pedro, precisando de apoio. Volte para mim, disse Pedro, mas só se você for honesto consigo mesmo. Miguel desligou, dividido entre amor passado e dever presente. A semana avançava, e o prazo da carta se aproximava. Miguel decidiu seguir Tiago, suspeitando de traição. Viu o irmão se encontrar com um homem estranho em um bar no cais do Sodré. Quem era? Um investigador. Miguel os seguiu, ouvindo fragmentos: o segredo do acidente deve ficar enterrado. Tiago sabia tudo. A raiva ferveu em Miguel, o irmão manipulava, fingindo inocência enquanto protegia seu próprio rabo. De volta à casa, Miguel esperou Tiago chegar. Eu sei do acidente, disse ele friamente. Tiago empalideceu: como? Miguel mostrou a carta, e o confronto explodiu. Tiago negou no início, mas cedeu: foi um erro de juventude. Pai me salvou, mas jurou que você nunca saberia. Miguel gritou: e a herança? Porque eu ganhei nada. Tiago baixou a cabeça: pai achava que você. Sua vida. Não merecia. As palavras cortaram como faca. Miguel sentiu o peso do preconceito familiar, a rejeição por ser gay. Eles discutiram por horas, vozes e quando na casa vazia. Tiago defendeu o pai, ele era de outra geração, Miguel. Católico devoto, via o casamento tradicional como sagrado. Miguel rebateu: e eu? Sou menos filho por amar homens. Tiago hesitou: eu te aceito, irmão. Mas a sociedade. Em Portugal, ainda há olhares, julgamentos. Miguel riu amargamente: aceita. Você se beneficiou da minha exclusão. Tiago admitiu: sim, e me sinto culpado. Mas revelar o acidente me destruiria, carreira, família, tudo. Miguel saiu dali abalado, caminhando pela ponte 25 de Abril. O Tejo abaixo simbolizava o abismo entre eles. Ele pensou na mãe, falecida cedo, que talvez o aceitasse. Agora, sozinho, enfrentava a escolha: perdoar ou vingar. Pedro ligou novamente: venha-me ver. Miguel foi ao apartamento de Pedro em Belém, onde se abriram. Meu pai me usou para punir Tiago, confessou Miguel. Pedro o abraçou: mas você pode escolher o amor, não o ódio. Eles passaram a noite conversando, reavivando sentimentos, mas Miguel se conteve, focado no dilema. No dia seguinte, Ana confrontou Miguel em um café. Tiago me contou tudo. Por favor, não destrua nossa família. Miguel viu o desespero nos olhos dela: e a minha família? Eu sou descartável por ser gay. Ana chorou: não é isso. É sobre estabilidade, as crianças. Miguel sentiu pena, mas raiva. A sociedade priorizava a normalidade hétero, ignorando sua dor. Ele saiu dali determinado a encontrar o testamento verdadeiro. Revistando a casa, Miguel achou a chave no quarto do pai, escondida em uma Bíblia. Abriu o cofre, lá estava o testamento original, dividindo tudo igualmente, mas com uma cláusula: para Miguel, só se ele viver abertamente. O pai o forçava a sair do armário publicamente. Miguel riu histericamente: era um teste cruel, misturando aceitação forçada com punição. Ele mostrou a Tiago, que ficou chocado: pai nos manipulou a ambos.
A tensão escalou. Tiago implorou: enterre isso. Eu divido a herança em segredo. Miguel recusou: não. Eu mereço justiça. Eles brigaram fisicamente, empurrões e gritos, até Ana chegar e separá-los. Parem. Pensem nas consequências. Miguel saiu, ferido emocionalmente. Ele foi à igreja local, buscando paz, mas o padre, sabendo da família, disse: Deus perdoa, mas a sociedade nem sempre. Miguel questionou sua fé, dilacerada entre moralidade e vingança. Dias depois, Miguel marcou uma reunião com o notário para revelar tudo. Mas na véspera, recebeu uma ligação anônima: se prosseguir, sua vida gay será exposta. Chantagem. Quem? Ele suspeitou de Tiago, mas o irmão negou. A paranoia cresceu. Miguel se isolou, bebendo sozinho, questionando cada decisão. Pedro visitou: não deixe o ódio vencer. Escolha o caminho certo. Miguel o beijou impulsivamente, mas parou: não posso, até resolver isso. O confronto final com Tiago aconteceu na casa. Eu vou revelar, disse Miguel. Tiago chorou: irmão, por favor. Eu tenho filhos. Miguel hesitou. O preço era alto: destruir a vida do irmão por justiça. Ele pensou na sociedade portuguesa, onde o progresso LGBTQ+ colidia com tradições, criando vítimas como ele. E eu? Minha vida importa. Tiago admitiu: sim, e me perdoe por não lutar por você antes. Eles se abraçaram, mas a decisão pendia. Miguel decidiu adiar, buscando conselho em um grupo de apoio gay em Lisboa. Lá, ouviu histórias semelhantes, famílias divididas por preconceito, escolhas dolorosas. Um homem disse: às vezes, perdoar é a maior rebelião. Miguel voltou mudado, mas a carta original exigia ação. Ele queimou a cópia falsa, mas guardou o testamento verdadeiro. Vamos dividir igualmente, mas honestamente, propôs a Tiago. O irmão aceitou, aliviado, mas Miguel sentiu vazio: era vitória ou rendição. A revelação parcial trouxe uma trégua frágil. Tiago transferiu metade da herança secretamente, mas o segredo do acidente pairava. Miguel usou o dinheiro para comprar um apartamento em Alfama, simbolizando independência. Mas a pressão interna crescia, ele ainda escondia sua orientação da família extensa. Pedro pressionava: saia do armário, Miguel. Pelo nosso futuro. Miguel hesitava, o testamento do pai o forçava, mas ele queria no seu tempo. Uma reunião familiar em Sintra expôs as fissuras. Tios conservadores elogiavam Tiago, o pilar da família. Miguel se sentiu invisível, sua contribuição como professor ignorada. Uma tia perguntou: e você, Miguel, quando casa? Ele sorriu forçado: talvez nunca. Risos desconfortáveis, o preconceito sutil doía. Tiago defendeu: Miguel é feliz assim. Mas era o suficiente. Miguel saiu dali furioso, questionando a lealdade do irmão. De volta a Lisboa, Miguel investigou o acidente. Descobriu que a vítima tinha família, que nunca soube a verdade. Culpa o consumia, encobrir era imoral. Ele confrontou Tiago novamente: devemos confessar. Tiago negou: isso nos destruiria. Pensa em Ana, nas crianças. Miguel viu o egoísmo: Tiago priorizava sua vida hétero perfeita, enquanto Miguel sacrificava. A discussão escalou para acusações: você sempre foi o fraco, Miguel, por isso pai te deserdou. Ferido, Miguel procurou o notário, exigindo a verdade completa. O homem revelou: seu pai descobriu sua orientação anos atrás, via cartas suas para Pedro. Ele escreveu o testamento para curá-lo. Miguel ficou devastado: o pai o via como doente. Ele chorou no carro, dirigindo pelas ruas chuvosas. Parou em um bar gay no Príncipe Real, onde encontrou aceitação temporária, mas a solidão persistia. Pedro convenceu a viajar para o Porto, para espairecer. Lá, eles passearam pelo Douro, reavivando o romance. Eu te amo, Miguel, disse Pedro. Miguel retribuiu, mas o dilema o assombrava. E se minha família me rejeitar? Pedro respondeu: então crie uma nova. Miguel decidiu, revelaria sua orientação em uma carta à família, e quando a do pai. De volta, ele escreveu a carta, detalhando sua vida gay, o amor por Pedro, a dor da rejeição paternal. Enviou a Tiago primeiro. O irmão ligou furioso: por que agora? Isso nos expõe. Miguel rebateu: é minha verdade. Tiago ameaçou: se fizer isso, corto contato. A traição doeu. Miguel viu que o irmão ainda priorizava a imagem. A família reagiu mal. Ana chorou: pense nas crianças. Tios condenaram: pecado contra Deus.
Miguel sentiu o isolamento, mas Pedro o apoiou. Ele perdeu amigos conservadores, mas ganhou aliados no trabalho. A sociedade portuguesa, dividida entre progressismo e tradição, espelhava seu conflito. Um jornal local publicou uma história anônima sobre heranças discriminatórias, inspirada nele. Tiago, pressionado, confessou o acidente à polícia. Foi um choque, faço isso por você, irmão. Para limpar a consciência. Miguel ficou atónito, era redenção. Tiago enfrentou julgamento, perda de licença advocatícia, mas Ana o apoiou. Miguel testemunhou a favor, destacando o acobertamento paternal. O juiz foi leniente, considerando o tempo passado. A família se fragmentou. Alguns parentes cortaram laços, outros se aproximaram. Miguel e Pedro oficializaram a união em uma cerimônia simples. Mas o custo, Miguel lutava com depressão, questionando se valera. Ele visitou o túmulo do pai, você nos destruiu para nos reconstruir. Nenhuma resposta, apenas vento. Meses após o julgamento, Miguel reconstruiu sua vida. Com Pedro, eles adotaram um cachorro, simbolizando nova família. Mas ecos do passado persistiam. Tiago, agora trabalhando em um emprego menor, visitava esporadicamente. Sinto falta do que éramos, disse ele. Miguel respondeu, éramos baseados em mentiras. A reconciliação era lenta, marcada por discussões sobre preconceito. Em uma conferência literária em Coimbra, Miguel falou sobre a identidade queer na literatura portuguesa. Aplausos, mas atas online o atacaram, traidor da família. Ele sentiu a pressão social, o backlash contra direitos LGBTQ+, em um Portugal ainda conservador em regiões rurais. Pedro confortou, você é corajoso. Mas Miguel duvidava, era coragem ou egoísmo? Uma surpresa, uma carta da família da vítima do acidente. Obrigado pela verdade. Podemos perdoar. Miguel chorou, fechamento. Ele convidou Tiago para jantar. Lá, discutiram o pai, ele nos amava torto, disse Tiago. Miguel concordou, mas acrescentou, seu amor machucou. Eles brindaram à cura, mas tensões subiam quando Tiago mencionou, as crianças perguntam por que o tio é diferente. Miguel educou, diga a verdade. Amor não tem gênero. Tiago hesitou, revelando seu próprio conflito interno, eu invejava sua liberdade, Miguel. Confissão chocante, Tiago admitira atração por homens no passado, mas reprimira por medo. Miguel ficou pasmo, então você entende minha dor. Tiago assentiu, sim, e me arrependo de não te apoiar. Essa revelação mudou tudo. Tiago começou terapia, questionando sua identidade. Ana soube, e o casamento abalou. Miguel apoiou o irmão, seja honesto. Tiago decidiu separar, explorando sua bissexualidade. Miguel viu ironia, o hétero perfeito era tão quebrado quanto ele. A família extensa reagiu com horror, cortando Tiago também. Miguel e Pedro ajudaram Tiago a se mudar. Somos irmãos de novo, disse Miguel. Mas o custo, Ana levou as crianças, processando por custódia. Tiago lutou, mas perdeu parcialmente. Miguel testemunhou, Tiago é um bom pai, independentemente. O juiz, progressista, concordou. Mas a dor das crianças doía em todos. Em uma viagem ao Algarve, Miguel refletiu. Praia, sol, paz. Pedro propôs casamento, sim, disse Miguel. A cerimônia em Lisboa reuniu aliados, mas ausências notáveis. Tiago compareceu, sozinho, apoiando. Estou orgulhoso, disse. Miguel sentiu vitória, mas questionou, o pai previra isso. Voltando ao trabalho, Miguel escreveu um livro sobre sua jornada, anonimamente no início. Sucesso, debates sobre família, identidade, moralidade. Críticas, romantiza traição. Miguel defendeu em entrevistas, é sobre verdade. A sociedade debatia, refletindo mudanças em Portugal. Anos passaram, e os gêmeos reconstruíram. Tiago, agora abertamente bissexual, namorava um homem, seu o pai das crianças. Miguel e Pedro adotaram uma criança, desafiando normas. Mas sombras persistiam, visitas ao túmulo do pai traziam Michette feelings. Você nos forçou a crescer, disse Miguel. Em uma reunião familiar reduzida, discutiram legados. O preconceito nos dividiu, mas a verdade nos uniu, disse Tiago. Miguel concordou, mas ponderou, escolhas certas. O custo, amizades perdidas, carreiras abaladas, corações feridos. Mas ganhos, autenticidade, amor verdadeiro. Miguel refletia à noite, com Pedro ao lado. Valeu? Perguntou. Pedro, sim, porque somos livres.
Mas Miguel questionava, e se tivesse enterrado a carta? Vida falsa, mas sem dor. Ele escreveu um artigo, em uma sociedade que evolui, mas resiste, revelar segredos familiares é ato de coragem ou egoísmo. A vida continuou. Miguel lecionava, inspirando alunos. Tiago advocava por direitos LGBTQ+. Juntos, fundaram um grupo de apoio para famílias divididas. Sucesso, mas desafios, oposição conservadora. Em um protesto em Lisboa, enfrentaram vaias, mas persistiram. No final, sentados no mirador da Senhora do Monte, os irmãos olharam a cidade. Pai nos mudou, disse Tiago. Miguel, para melhor. Silêncio. A jornada os transformara, mas o debate interno permanecia. E você, leitor, acha que revelar segredos familiares dolorosos, mesmo à custa de tudo, é sempre a escolha certa?